Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. Eu estarei lendo esse texto, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo dia de vida que o Senhor nos deu, a oportunidade de adorar ao Senhor nesse dia, desde o tempo de manhã onde estivemos envolvidos com a Tua Palavra e agora, Senhor Deus, nesse momento, em torno da Sua Palavra, ainda queremos te agradecer pela esta oportunidade, pedir ao Senhor que fale conosco. Nós precisamos de Ti, como cantamos, Senhor Deus, preciso de Ti, Senhor. E essa igreja está com o coração aberto para ouvir a Tua voz, porque sabe que necessita do Senhor em todo o tempo. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa nesse tempo em que nós possamos ter a Tua direção, a Tua presença no nosso coração, na nossa vida. Abençoa aqueles que estão, Senhor Deus, neste momento distante. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo de saúde. Queremos, Senhor Deus, pedir por aqueles que estão sofrendo neste momento. Queremos lembrar a Lohane, Senhor Deus, que o Senhor
Coloque a sua mão de poder sobre a saúde dela. E também, Senhor Deus, a cada um aqui que porventura está com algum problema, que o Senhor tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus. Abençoa e fale conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós escolhemos esse texto, mas Deus e somente Deus, porque queremos falar de Deus e não há outro Deus. E nós temos esse propósito de falar de Deus mesmo e só dele. E aqui nós estamos diante de um texto encantador, um texto maravilhoso, no que diz a respeito à graça de Deus. A graça de Deus aqui nesse texto é fantástico, essa informação, esse livro, essa escritura que o apóstolo Paulo nos deixou, usando a igreja de Éfeso. Como Deus decide alcançar pessoas e mudar os corações. A maneira que Ele decide, fazendo com que elas tenham condições de responder à chamada do Evangelho. Essas pessoas, por causa da mensagem de Deus, por causa de Deus, da sua mensagem, da sua palavra, do seu amor, da sua graça, elas que não tinham nenhuma condição, então têm condição de responder o Evangelho. O homem drasticamente afetado pelo pecado, e esse rompimento causado pelo pecado no homem, o colocou num estado de morto espiritualmente. Esse rompimento que o pecado causou, como foi falado aqui, o estado que o homem foi criado, o estado que o pecado deixou esse homem. E para compreendermos bem a mensagem deste capítulo, nós destacamos três pontos, ou três mas. Mas Deus, mas temos três mas ainda para falarmos nesta noite. Primeiro, mas o homem estava morto. O homem estava morto em ofensas e pecados, Romanos 3:23. Morto em ofensas e pecados, em delitos e pecados, isto é, sem vida moralmente. O homem não tinha vida. O homem perdeu a sua vida moral. Isto é, estar andando, estar seguindo, estar sentindo e desejando, mas espiritualmente morto. O homem continuava sentindo, o homem continuava andando, sentindo, desejando, mas o homem espiritualmente estava morto. E por isso que o homem tem que nascer de novo. No encontro de Jesus com Nicodemos aproxima-se de Jesus, fala: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olhando para ele, então entendendo tudo aquilo que ele compreendia, mas realmente sabendo também tudo aquilo que ele precisava compreender. E é essa a mensagem. Às vezes compreendemos muitas coisas, andamos de várias maneiras, mas precisamos realmente ouvir diretamente da boca de Jesus. Eu vos digo, necessário é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O homem se tornou como uma pedra para Deus, por causa desse pecado. Se tornou resistente, não respondendo a Deus, não respondendo aquele chamado que Deus fazia. O homem não estava respondendo por si só. Insensível a Deus por suas próprias vontades. O homem se tornou insensível. O homem se tornou insensível para com o Evangelho.
O homem não absorvia mais a mensagem do Evangelho. O homem se tornou insensível para com o senhorio de Cristo. Insensível para o senhorio de Cristo Jesus na sua vida. Insensível. Sua inclinação justificava sua natureza caída. Andava segundo o curso deste mundo, sob o espírito que opera nos filhos da desobediência, seguindo os desejos da carne, verso de 1 a 3. Diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. A inclinação do homem. O homem era isso. O homem não era diferente. O homem era exatamente o que está descrito nesse texto da palavra de Deus. Filhos da ira, como os outros também, por natureza, filho da ira. Então, o homem estava morto. Ao homem por si só não havia esperança. Não tinha como resolver os seus problemas, porque o homem não podia fazer nada. Tudo que o homem era limitado na sua visão. Ele não conseguia ver a Deus. Ele não conseguia responder a Deus. Segundo ponto. Mas Deus amou o morto pecador. Deus amou o morto pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. O homem pecador, mas Deus o amou. Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o homem de tal maneira. Deus amou o homem sendo pecador. Deus olhou para o homem, sentiu compaixão. Deus amou esse homem numa situação do lamaçal, como o irmão Caio já disse aqui na direção do culto. Amou o homem quando o homem estava caído. Amou o homem quando o homem não podia fazer nada por si mesmo. Deus amou você quando você não olhava para Deus. Não respondia nada dos propósitos de Deus. Deus amou. Riquíssimo em misericórdia, Deus nos deu vida. Mortos em ofensas e pecados, mortos em delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, não havia mais como o homem resolver os seus problemas, não havia nada como fazer, nada o por fazer, não conseguia fazer nada, mas Deus amou, e Deus então estendeu a sua mão de misericórdia, de graça, e deu vida. Por muito tempo eu imaginei que pensei que o homem pudesse fazer alguma coisa por si mesmo. Por muito tempo eu corri atrás de religião. Por muito tempo eu achei que se eu me prostrasse na frente de uma imagem e orasse todos os dias, e oferecesse um Pai Nosso para aquela santa, eu poderia ser abençoado. Quantas vezes eu pensei, quantas vezes eu imaginei, mas quantas vezes eu penso hoje que eu era um cego, perdido, como cantamos. Eu era perdido, eu não sabia. O meu desejo era ficar por ali, onde eu pudesse apalpar, onde eu pudesse chegar, até onde eu pudesse botar a minha mão e falar, esse é o meu Deus. Como fizeram um bezerro de ouro e falar, agora, olha aqui, agora nós podemos apalpar, esse é o nosso Deus. Quantas vezes
Quantas vezes Deus irou comigo? Quantas vezes eu me prostrei? Quantas vezes fiz isso? Quantas vezes busquei em lugares errados a solução dos meus problemas? Mas eu não conhecia Deus e nem respondia a sua chamada. Nem ouvia a sua chamada, porque estava morto. Mas aí, hoje eu compreendo que também não foi eu que fiz alguma coisa, mas Ele fez. Por isso que eu disse, mas Deus e somente Deus. Deus e somente Deus. Abre o coração daquele que Ele quer e faz aquele ouvir. Faz realmente ter sentido a nossa busca. E isso aconteceu. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz o texto de 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que fez. Ele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Texto de Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dádiva, é presente, é Deus, pela sua misericórdia, a sua bondade, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Ele nos deu. Nos fez vitorioso nele pela fé. Versículo 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos fez tudo isso. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa mensagem, tudo aquilo que está escrito nessa mensagem, nós vemos a cada versículo confirmando Deus e somente Deus. Deus, somente Deus nos salvou pela sua graça. Pela graça nos fez testemunho. Versículo 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça nos deu fé. Versículo 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça Ele nos deu fé, nos colocou fé, nos fez acreditar, nos fez crer no Evangelho, nos fez nos abriu os nossos ouvidos para quando a palavra de Deus ser ouvida, nós cremos, adquirimos fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pela graça fizeste toda a obra. Ele fez toda a obra.
Isaías capítulo 26, versículo 12. 26, 12. Isaías capítulo 26, versículo 12. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Fizeste em nós todas as nossas obras. Tu é que fez. Tu é que fizeste. Pela sua graça nos preparou para que andássemos nas boas obras. Também fez isso. Versículo 10 diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Deus fez tudo, nos colocou no lugar. Como tivesse mostrado o caminho e falado assim, como diz um salmo: eis o caminho, siga por ele. Portanto, lembrai-vos. Entendendo tudo isso, lembrai-vos. Versículo 11 e 12 diz: portanto, lembrai-vos de que no outro tempo eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A situação. E é interessante que depois dele falar todas as situações, tudo aquilo que Deus fez, ele disse: lembre-se disso. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos do que você era. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não levamos a sério porque nós não consideramos isso, de lembrar realmente o que éramos. Falta meditar naquilo que éramos. Falta meditar no que a minha situação estava, o meu cenário estava planejado, a minha vida estava planejada. Falta lembrar do que realmente eu era. Para depois eu entender que Deus fez. Se eu era isso, se eu era morto, se eu não tinha capacidade, se as minhas faculdades não podiam alcançar a Deus, se o meu esforço não valia nada, não fazia diferença nenhuma, então eu olho para Deus, e aí eu posso glorificar a Deus. Deus, o Senhor realmente fez, o Senhor realmente mudou a minha vida. O Senhor realmente amou, o Senhor realmente teve compaixão, o Senhor realmente teve misericórdia, o Senhor realmente estendeu as mãos, o Senhor realmente amou a tal ponto de dar o seu Filho. Compreender isso é olhar para a minha vida, olhar para o meu passado, olhar para aquilo que eu não tinha, olhar para aquilo que Deus fala é seu agora, porque eu estou dando de graça. Antes estavas longe, estranho às alianças da promessa. Antes estavas sem esperança e sem Deus no mundo. Antes era. Mas antes do terceiro mas, diz o versículo 13, mas agora em Cristo Jesus. Amém? Mas agora em Cristo Jesus. Pelo seu sangue fomos reconciliados.
Parece que a mensagem de hoje deveria ser: fomos reconciliados. E isso tem que falar tão profundamente em nossos corações. Nós fomos reconciliados com Deus. Porque quem é que pode dizer o que significa ser reconciliado? Para sermos reconciliados é porque éramos separados. Para sermos reconciliados é que nós não tínhamos ligações. Estávamos desunidos, estávamos destituídos, estávamos longes. Por isso a palavra de Deus diz: fomos reconciliados. Alguém fez algo de grandiosidade nessa comunhão de reconciliação, a ponto de nós termos agora condição de falar que somos reconciliados com Deus. E é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, o versículo 2, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ainda 1 João capítulo 4, versículo 10, diz: Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho para propiciação pelo nosso pecado. Ele enviou o seu Filho. Ele amou, Ele fez a obra, toda a obra, Ele enviou o seu Filho. Agora fomos justificados. Deus enviou o seu Filho e nós fomos reconciliados. Deus enviou o seu Filho por propiciação para fazer com que o seu sangue nos cobrisse, limpasse de todos os nossos pecados. Deus enviou o seu Filho e agora fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Romanos capítulo 3, versículo 24 até o versículo 26. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Fomos justificados. Também pela sua graça, agora passamos a ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. O mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Agora nós podemos viver uma nova vida. Agora sim, podemos viver a nova vida que Ele nos deu. Agora podemos falar com Deus. Agora nós podemos ter tempo de oração. Agora nós podemos entrar no nosso quarto e falar com Deus na intimidade. Agora nós podemos nos reunir como igreja e falar com Deus como igreja. Nós podemos orar, interceder uns pelos outros. Agora nós podemos falar: olha, eu vou buscar o meu Deus em oração e vou colocar você, e eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero orar pelo o nosso Brasil, eu quero orar pelas nossas
todos os nossos chefes de nações, autoridades, como diz a palavra de Deus, nós podemos interceder agora. Agora nós podemos falar com Deus, agora nós podemos amar a Deus. Amar a Deus. Nós realmente podemos amar a Deus. Agora nós temos a oportunidade de amar a Deus. Não só de nos encontrar, mas adorar a Deus. Nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos engrandecer, nós podemos invocar o seu nome. Agora nós podemos, pela graça de Deus. Deus, somente Deus, e por Ele nós podemos perdoar. Nós podemos amar uns aos outros, nós podemos perdoar uns aos outros, nós podemos nos envolver com toda a obra de Deus. Agora nós podemos anunciar o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida. Nós podemos anunciar Jesus agora. Nós temos essa oportunidade de anunciar Jesus. Nós temos direito de falar no nome de Jesus. Nós podemos ser curados no nome de Jesus. Nós podemos ser felizes, nós podemos passar alegria, nós podemos viver essa vida, essa nova vida que Ele nos deu. Agora nós podemos anunciar Ele como único Salvador e Senhor. Para concluir, agora sabemos que é Deus, e somente Deus, que devemos render a esse Deus toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Você pode agora render todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Você pode se entregar a esse Deus agora. Agora você pode chegar diante desse Deus. Você tem direito por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo. Você tem que se lembrar disso, de que você era, de que Cristo fez, e pelo sangue dele. Você pode, agora, chegar. Eu não sei o que você tem, mas eu sei que você pode adorar. Eu não sei que se você precisa, eu quero antes de adorar a Deus, eu quero realmente pedir a Ele. Porque eu preciso tanto de algo para a minha vida. Eu preciso tanto de algo para a vida do meu irmão, de alguém que eu amo tanto. Eu preciso interceder para alguém, mas eu quero nessa adoração, nesse momento de glorificar a Deus, eu quero orar ao Senhor. Curva a sua cabeça e faça isso. Ore a Deus. Usa esse momento assim de adoração a Deus, de oração, e dizendo a Deus, Deus, eu posso fazer isso, pelo sangue de Cristo, derramado ali na cruz do Calvário, em meu favor. Eu posso chegar diante da sua face, pelo sangue de Cristo, e falar com o Senhor, e interceder